Pego, ele está feito, resolvendo um problema de 200 milhões de dólares em segundos. O que o CEO fez em seguida chocou toda a empresa. A cidade lá fora dormia, envolta em silêncio. Mas, dentro da cobertura de Eaton Cross, as luzes ainda estavam acesas. Eram quase 2 da manhã e o CEO de uma das empresas de tecnologia mais poderosas do país andava de um lado para o outro em seu escritório, frustrado. O lançamento de um projeto emblemático, um que valia mais de 200 milhões de dólares, havia parado. Durante semanas, o sistema estava com defeito. Ninguém conseguia descobrir o porquê. Seus engenheiros, consultores, até mesmo os melhores freelancers que ele conseguiu contratar, ninguém havia encontrado a resposta. O tempo estava se esgotando, assim como sua paciência. Na cozinha silenciosa, Ethan se moveu para se servir de outro café. Mas, assim que estendeu a mão para o bule, um clique fraco e rítmico chamou sua atenção. Ele congelou. Era o som de alguém digitando. Ele se virou para o corredor, o som ficando mais alto à medida que se aproximava do escritório. Ninguém deveria estar lá, certamente não àquela hora. Ele empurrou a porta e... lá estava ela. Lily, a nova empregada. Loira, jovem, educada e quieta. Trabalhava na cobertura havia pouco menos de 2 semanas. Ethan mal havia trocado algumas palavras com ela. Mas agora ela estava sentada à mesa dele, digitando furiosamente, os olhos fixos na tela brilhante. "Que diabos você está fazendo?" A voz de Ethan rompeu o silêncio, ríspida e autoritária. Lily se endireitou bruscamente, as mãos voando para longe do teclado. Parecia uma criança presa em algum lugar que não deveria. Me desculpe", gaguejou ela, afastando-se da cadeira. Eu não queria." "Você não deveria tocar nisso", disse Ethan, indo em direção à mesa. Sua expressão era ilegível, mas sua voz tinha um tom cortante. "Eu sei. Sinto muito mesmo", disse Lily rapidamente. "Só vi algo que parecia errado. Eu não estava tentando interferir." Ethan se inclinou sobre a tela, irritado, até que seus olhos percorreram as linhas que ela havia tocado. Então ele parou. A sessão em que ela estava trabalhando atormentava sua equipe há semanas. De alguma forma, em apenas alguns minutos, ela a corrigiu. Não só isso, mas a estrutura, suas mudanças, estavam limpas, elegantes e impecáveis. Seus dedos pairavam sobre o teclado. Ele chicou 2, 3 vezes. Ela estava certa. Sua mente girava. "Como você sabia o que estava vendo?" "Eu estudei ciência da computação", disse Lily com a voz baixa. "Há um tempo. Tive que abandonar o curso." Ethan a encarou. "Onde?" ele perguntou. "MIT", ela respondeu. "Mas eu não me formei. Minha mãe ficou doente. Perdemos nossa casa. Eu aceitei qualquer trabalho que pudesse encontrar." Não havia orgulho em sua voz, apenas um fato. Ethan olhou para ela novamente. Realmente olhou. Ela não resolveu apenas um problema. Ela viu algo que sua equipe de engenheiros não tinha percebido por semanas, e ela fez isso sem pedir nada em troca. Lily ficou lá, com as mãos nervosamente entrelaçadas à sua frente. "Eu não queria sair da linha. Eu vou embora agora, se você quiser." Ele não respondeu de imediato. Ainda estava olhando para a tela. "Você reescreveu toda aquela função", disse ele eventualmente. "Aquele erro estava nos custando uma fortuna." Lily se mexeu desajeitadamente. "Eu só mudei algumas coisas. Eu não queria tocar em nada importante." Ethan soltou um suspiro e se virou lentamente para ela. "Você acabou de salvar um projeto multimilionário." Os olhos dela arregalaram. "Eu salvei?" Ele assentiu uma vez, ainda atorditado. "Sinto muito", ela disse novamente, com a voz trêmula. Ethan balançou a cabeça, desta vez mais devagar. "Não se desculpe." Lily piscou, sem saber o que dizer. Ele se afastou da mesa, passando a mão pelos cabelos. A sala estava silenciosa novamente, mas diferente agora. Atacante. Depois de uma longa pausa, ele olhou para ela. "Você não é apenas uma empregada", disse ele suavemente. Lily deu um sorriso fraco. "Não."
ela sussurrou. Mas é tudo o que eu sou agora. Ethan assentiu lentamente. Talvez não por muito tempo. E com isso, ele se virou e saiu da sala, com a mente fervilhando de pensamentos, nenhum mais intenso do que aquele. Acabara de testemunhar algo extraordinário e não tinha intenção de deixar passar despercebido. Ethan Cross fez uma carreira lendo pessoas. Ele conseguia identificar arrogância disfarçada de confiança, mediocridade escondida atrás de diplomas chamativos e ambição alimentada apenas por ego. Mas Lily Brooks era um quebra-cabeças que se recusava a ser resolvido num piscar de olhos. Na manhã seguinte, enquanto a cidade lá embaixo fervilhava de ternos e estresse, Ethan estava sentado em seu escritório com seu relatório de assistência em mãos. Havia pouco para encontrar. Nem diploma universitário, nem certificações oficiais, poucos empregos de curto prazo, garçonete, vereniz, limpeza, atualmente trabalhando meio período para uma agência de empregos domésticos. Ela morava em um apartamento modesto nos arredores da cidade, em um bairro evitado pela maioria dos executivos. Mas um detalhe se destacou como um sinal de alerta. Lily havia se matriculado no MIT em ciência da computação, entre os 10% melhores da turma, e depois desistiu. Nenhum motivo listado. Só isso explicava tudo. E nada. Mais tarde naquela noite, Ethan a encontrou limpando a escada de mármore do lado de fora do escritório dele. Ela trabalhava com foco. As mãos rápidas, mas precisas, como se nem a dusta merecesse ficar onde não deveria. Há quanto tempo você faz isso? Perguntou ele casualmente. Lily olhou para cima, assustado ao vê-lo ali. Limpeza? Há alguns anos, intermitentes. E antes disso? Ela pausou e deu um pequeno sorriso. Faculdade. O que aconteceu? Ele perguntou. Ela hesitou. Vida. Meu pai fez alguns investimentos ruins, perdeu tudo. A saúde da minha mãe piorou. As contas se acumularam. Eu larguei a faculdade para ajudar. Ele assentiu. MIT, certo? Os olhos dela se arregalaram. Você me procurou. Eu procuro todos que tocam no meu código, ele disse, meio brincando. Lily deu uma risada suave e resignada. Parece que foi há uma vida inteira. Ethan estudou o rosto dela. Ela não estava amargurada, apenas cansada. O tipo de fadiga que não vinha de esfregar o chão, mas de carregar muita coisa por muito tempo. Naquela noite, depois que ela saiu, Ethan abriu uma pasta de uma equipe de analistas de nível inferior, um que ele sabia que ela poderia encontrar enquanto arrumava sua mesa. Lá dentro, ele inseria um trecho de código deliberadamente falho. Não era excessivamente complexo, mas capcioso o suficiente para enganar alguém sem um olhar treinado. Na manhã seguinte, o arquivo estava de volta no lugar, com uma nota escrita à mão cuidadosamente guardada dentro. Erro de loop de validação corrigido. Espero que esteja tudo bem. Sem assinatura, apenas um brilhantismo silencioso. Ela resolveu-me em menos de 10 minutos. Ele não disse uma palavra. Mas daquele dia em diante, ele começou a notar tudo. O jeito como ela ajustava seu relógio de pêndulo quando ele adiantava 4 minutos, sem que ninguém pedisse. O jeito como ela organizava os livros em seu escritório, por assunto, depois por autor. O jeito. Ela parou por um momento ao passar pela foto de sua falecida mãe na mesa do corredor, limpando delicadamente a moldura, como se importasse mais do que o vidro abaixo dela. Ela era invisível para a maioria, mas Ethan a via, e estava ficando mais difícil desviar o olhar. Não apenas porque ela tinha um intelecto raro, mas porque ela nunca agia como se tivesse. No mundo cheio de pessoas que exigiam ser vistas, Lily escondia sua luz sob camadas de humildade e sobrevivência. Ele a flagrou uma vez, cantarolando baixinho enquanto dobrava roupas, completamente alheio ao fato de que estivera ali, observando-a por quase um minuto inteiro. Havia algo de dolorosamente sereno nela, como alguém que se conformara com o fato de que ninguém jamais a aplaudiria. Naquela noite, enquanto ele estava sentado sozinho em seu escritório em casa, olhando para o último relatório de falha da equipe de desenvolvimento, sua mente voltou para a linha. Ela havia escrito poucos dias antes. Não apenas a correção, mas a confiança por trás dela. Ela havia visto o que 10 engenheiros sêniores haviam perdido, e ainda assim, lá estava ela,
esfregando pias e esvaziando lixeiras. Ethan recostou-se na cadeira e sussurrou em voz alta: "Você não pertence a esse uniforme." Mas ele sabia que Lily não seria a única a tirá-lo. Se algo fosse mudar, teria que começar com ele. Ethan Cross não era um homem que acreditava em sorte. Ele acreditava em sistemas, estrutura, testes e dados. E, naquele momento, o único dado que ele não conseguia explicar completamente era Lily. Então, ele começou a executar seus próprios testes. Silenciosamente, sutilmente, ele continuou, inserindo quebra-cabeças codificados e armadilhas lógicas em arquivos que ela pudesse encontrar durante seus turnos de limpeza. Às vezes deixados abertos na tela dele, às vezes meio enterrados em uma pilha em sua mesa. Não eram fáceis. Cada um ficava mais avançado que o anterior. E todas as vezes, sem falta, ela os resolvia. Cada correção vinha com a mesma humilde nota a lápis escrita na margem. "Não sei se isso ajuda, mas talvez..." Ou, "Desculpe se estiver errado, apenas uma ideia." Ela nunca assinou o próprio nome, nunca reivindicou o crédito, nunca fez perguntas. Ela apenas ajudava. Ethan parou de tentar se convencer de que era coincidência. Ele começou a ficar em casa com mais frequência, citando reuniões remotas ou relatórios noturnos, mas, na verdade, era porque ele começara a ansiar pela batida suave na porta do seu escritório, ou pelo jeito discreto com que ela lhe serviria mais café sem que precisasse ser solicitada, ou pelo sorriso rápido, quase de desculpas, que ela dava antes de desaparecer pelo corredor. Às vezes, ele inventava pequenos motivos para interagir com ela. "Minhas impressoras travaram de novo. Você poderia trazer outro caderno? Aqueles com papel quadriculado? A cafeteira está com defeito." Ela nunca questionou por que um CEO bilionário precisava de tanta ajuda com tarefas banais. Ela apenas assentiu, interveio e de alguma forma fez tudo funcionar. Uma noite, Ethan estava sentado à sua mesa revisando um relatório de diagnóstico da equipe. Todo o sistema de back-end ainda estava instável. Seus engenheiros-chefes estavam culpando módulos corrompidos, mas ninguém conseguia concordar sobre a fonte. Ele ouviu Lily entrar silenciosamente atrás dele, limpando uma mesa perto do canto. Ela olhou brevemente para a tela dele e pausou. Ethan, fingindo ler, não disse nada. Então, suavemente, ela falou: "Eu acho que não é o código." Ele olhou para cima. "Como?" Ela se aproximou, quase hesitante. "O problema provavelmente não está no código em si, mas sim em como os dados estão sendo roteados. Algo está obstruindo o fluxo entre o módulo de segurança e o cache de dados. É como um engarrafamento causado por muitas chamadas de verificação." Ele a encarou. Essa mesma hipótese havia sido levantada e descartada na primeira semana de análise. Toda a sua equipe de engenharia havia passado para outras teorias, mas Lily dissera isso com uma espécie de certeza silenciosa que exigia atenção. "Você está sugerindo que o engarrafamento está na cola de permissões de acesso?" perguntou ele, cautelosamente. Ela assentiu. "Quanto mais camadas de encriptação você adicionar sem reestruturar a prioridade, maior a probabilidade das chamadas se acumularem e expirarem. O sistema começa a bloquear seu próprio progresso." Ethan virou totalmente para ela. "Como você sabe disso?" Lily corou. "Eu construí um sistema assim uma vez, na escola." Ele travou sob carga. "Levei uma semana para perceber que estava verificando tudo 2 vezes." Ele não disse nada por um momento. Então, ele girou de volta para a tela, abriu a matriz de diagnóstico e começou a escanear os fluxos de entrada. De fato, o atraso correspondia perfeitamente aos intervalos de ping de segurança. Seu maxilar se apertou. 3 semanas? Minha equipe inteira está seguindo a pista errada há 3 semanas? Lily deu um passo para trás, como se com medo tivesse exagerado. "Desculpe, não deveria ter dito nada." "Não," ele interrompeu, levantando-se lentamente. "Não se desculpe. Você estava certa." Ela olhou para baixo, mordendo o lábio. Ethan expirou. "Você fez em 30 segundos o que $1 milhão em salários não conseguiu." Lily balançou a cabeça. "Acabei de ver o padrão." "Você viu o que ninguém mais viu," respondeu ele com a voz mais baixa agora. "E você disse isso em voz alta, isso importa." Seus olhares se encontraram através da sala mal iluminada. Naquele momento, Ethan percebeu algo. Ele a subestimava, não porque ela fosse invisível, mas porque nunca pensou em vê-la de verdade. E agora, ele não conseguia desviar o olhar.
Ethan esperou até o fim da semana. Lily acabara de aspirar o corredor em frente ao seu escritório. Quando ele entrou pela porta segurando 2 canecas de café. Você tem um momento? Ele perguntou. Ela pareceu assustada, mas assentiu. Claro. Ele a conduziu para dentro da sala e gesticulou em direção à cadeira em frente à sua mesa. Ela hesitou, claramente desconfortável, sentada em um espaço que, até então, pertencia apenas ao silêncio e à distância. Eu queria te perguntar uma coisa, ele disse enquanto se sentava. Algo importante. Lily se mexeu na cadeira, sua postura cautelosa. Certo. Eu gostaria que você considerasse trabalhar comigo, não como faxineira, mas como assistente técnica. Temporária, com horário flexível. Só me ajude a resolver algumas coisas que você já entende melhor do que a maioria dos meus engenheiros. Ela o encarou, atordoada. Você quer que eu trabalhe para você? Você já está, disse Ethan com um sorriso suave, só que sem o título, ou o pagamento. Lily olhou para baixo. Sr. Cross, eu estou lisonjeada, mas eu não posso, não sou qualificada, nem sequer termino meu curso, eu só... Não, interrompeu ele com o tom mais firme agora. Não deixe esse uniforme definir você. Ela piscou, pega de surpresa. Você resolveu erros críticos, viu padrões que ninguém mais viu e nunca pediu crédito. Isso não é só inteligência, é integridade. Isso é raro. Os lábios de Lily se separaram, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Não vou pressioná-la, acrescentou Ethan gentilmente, mas se mudar de ideia, a oferta permanece. Ela assentiu uma vez, quase imperceptivelmente. Naquela noite, ele deixou uma pasta em sua mesa com anotações de um teste beta quebrado. Foi intencional, colocada onde só Lily notaria. De manhã, o teste foi corrigido. Uma nova função foi rabiscada a lápis na borda da página. Ethan não disse nada, e ela também não. Tornou-se uma rotina tácita. À noite, Lily consertava discretamente o que ninguém mais conseguia. De manhã, Ethan relatava o progresso à equipe executiva, escondendo seu nome, sua presença, seu brilhantismo. Não por vergonha, mas por proteção. Ela não estava pronta, mas ele estava disposto a esperar. Certa manhã, Lily entrou no escritório e encontrou a sala vazia. Mas sobre a mesa havia uma pequena bandeja. Um sanduíche, uma fruta, um copo de suco, nada extravagante, apenas algo atencioso. Ao lado havia um bilhete escrito à mão. Não pule o café da manhã só porque você está sempre pensando nos outros. Ela sorriu, sorriu de verdade, e pela primeira vez em muito tempo, suas mãos tremeram. Não de exaustão, mas de algo mais caloroso. Gratidão e um tênue vislumbre de esperança. Ela comeu em silêncio. Naquela noite, deixou um bilhete na borda do laptop. Obrigada. Estava perfeito. Ethan o encontrou horas depois e algo nele mudou. Não por causa do que ela escreveu, mas porque ela finalmente havia respondido. A tensão na sala de reuniões era densa, quase elétrica. Ethan estava de pé à cabeceira da mesa comprida e reluzente, ladeado por chefes de departamento e engenheiros sêniores, cada um mais impaciente que o anterior. O projeto mais recente, que vinha sangrando milhões, estava de volta aos trilhos. Estável, funcional, semanas antes do novo prazo, e ninguém conseguia explicar como. Eles revisaram os logs de atualização, Ethan entregou as correções ele mesmo, mas a lógica, a elegância da solução não combinava com as mãos que a digitaram. Ethan, disse um membro do conselho, de braços cruzados. Agradecemos sua liderança, mas alguém escreveu essas linhas de código. Gostaríamos de conhecer esse recurso anônimo que você continua referenciando. Murmúrios de concordância se seguiram. Não me sinto confortável exibindo alguém que prefere manter a privacidade, disse Ethan calmamente. Vamos nos concentrar no sucesso. Esta empresa não funciona com fantasmas. Outro corte. Merecemos conhecer a pessoa que a salvou. O maxilar de Ethan se apertou. Ele havia prometido a si mesmo e a Lily que a identidade dela permaneceria protegida, que ele não a exporia antes que ela estivesse pronta. Mas isso não era mais apenas uma questão de sigilo, era uma questão de honra, de dar crédito a quem já merecia há muito tempo. Após uma longa pausa, ele finalmente assentiu.
Eu vou providenciar isso. Na manhã seguinte, Lily chegou à sede com o seu uniforme habitual. Calça preta, blusa simples, cabelo preso para trás com esmero. Ethan havia pedido que ela chegasse cedo, só para arrumar o andar principal. Ela não tinha ideia do que a esperava. O salão de conferências fervilhava de expectativa. Executivos e funcionários sêniores se reuniam em trajes formais. As luzes diminuíram quando Ethan subiu ao palco. Antes de começarmos o briefing trimestral de hoje, ele disse, gostaria de compartilhar uma história, não sobre números ou projeções, mas sobre uma pessoa. A sala ficou em silêncio. Há alguns meses, esta empresa enfrentou a maior ameaça ao seu futuro desde a sua fundação. Uma falha no sistema central estava nos consumindo. Soluções foram tentadas, milhões gastos, nada funcionou. Ele fez uma pausa, seus olhos examinando a multidão. E então, do nada, um milagre aconteceu. Uma solução. Uma solução perfeita. Não dos nossos laboratórios, não dos nossos engenheiros. Ele gesticulou em direção ao fundo do salão. Lily estava ali, segurando um pano de limpeza em um balde, congelada. Quer se juntar a mim, Lily? Ela piscou, atordoada. Algumas cabeças se viraram. Algumas murmuraram. Lenta e inconstantemente, ela caminhou em direção ao palco. Ethan estendeu a mão para ajudá-la a subir. Esta, ele disse, é Lily Brooks. Ela foi contratada para varrer os nossos pisos. Em vez disso, ela reescreveu o livro, o próprio código que salvou nossa empresa. Silêncio mortal. Então, uma salva de palmas, depois outra, e de repente, o salão irrompeu em aplausos, uma ovação de pé. Lily ficou ao lado de Ethan, claramente impressionada. Eu não queria. Eu só estava... Ela começou com a voz trêmula. Ethan gentilmente lhe entregou um microfone. Você não precisa explicar. Apenas deixe que eles vejam você. Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando. Nunca pensei que ficaria em uma sala como esta novamente. Ethan sorriu suavemente. Isso é porque você nunca deveria ter saído. Ela olhou para ele. Gratidão e descrença inundaram sua expressão. Os aplausos continuaram. Naquele momento, algo mudou. Não apenas para Lily, mas para todos que assistiam. Os limites entre hierarquia e humanidade se confundiram. Uma garota que antes limpava as janelas deles havia se tornado o motivo pelo qual ainda tinham empregos. E o homem que a trouxe à tona? Ele não era mais apenas o CEO. Era algo mais. Fazia uma semana desde o dia em que o nome de Lily ecoou pelo salão de conferências como um trovão. Desde então, repórteres ligaram. Ofertas choveram. Universidades, empresas, até capitalistas de risco entraram em contato, todos querendo um pedaço do gênio que salvou um projeto de 200 milhões de dólares a 0 centavos do colapso. Mas Lily permaneceu firme, continuando suas rotinas discretas, mantendo-se longe dos holofotes o máximo que podia, até que Ethan a chamou em seu escritório. Mitzi estendeu a mão, disse ele, deslizando uma carta sobre a mesa. Eles estão se oferecendo para restabelecer sua bolsa de estudos. Lily olhou para o envelope, imóvel. Eles até deram créditos por cursos anteriores. Acrescentou, você pode terminar seu curso em menos de 2 anos. Ela deu um sorriso fraco, mas a hesitação em seus olhos foi imediata. Não posso voltar, disse ela suavemente. Por que não, minha mãe? Respondeu. Ela está estável agora, mas não está bem. Se eu sair da cidade, não há ninguém para cuidar dela. Não a deixarei novamente. Ethan a estudou e assentiu. Certo. Ela olhou para ele. Surpresa. Certo, eu entendo. Disse ele simplesmente. Mas saiba que, quando estiver pronta, a porta estará aberta. Ela saiu do consultório com a carta na mão, sem saber se devia se sentir grata ou decepcionada. Acima de tudo, sentia-se dividida entre um sonho que havia enterrado há muito tempo e uma responsabilidade que nunca se ressentiu de carregar. 2 semanas depois, Lily recebeu uma ligação do centro de saúde. O novo especialista da sua mãe começa esta tarde, disse a enfermeira. Além disso, uma enfermeira particular foi designada para cuidar dela totalmente coberta. Lily congelou. O quê? Eu não providenciei isso. Já foi aprovado, respondeu a enfermeira. Patrocínio anônimo. Naquela noite, Lily sentou-se ao lado da cama de hospital da mãe, observando-a dormir pacificamente. O estresse que antes marcava a testa da mãe havia desaparecido, substituído por uma serenidade que Lily não via há anos. Ela sabia, só havia uma pessoa que poderia ter feito isso. No dia seguinte,
Ela invadiu o escritório de Ethan sem bater. Ele ergueu os olhos, surpreso pela urgência em seus olhos. "Você pagou pelo tratamento da minha mãe", disse ela. Ele não negou. "Ela merece os melhores cuidados." A voz de Lily falhou. "Você deveria ter me contado." Ethan se levantou, andando ao redor da mesa. "Você teria aceitado se eu tivesse aceito?" Ela engoliu em seco, com as mãos trêmulas. "Por quê? Por que você está fazendo isso?" "Porque você merece uma vida, Lily. Uma vida de verdade", disse ele em voz baixa e firme. "Não apenas sobreviver, não apenas se esconder." "E porque..." Hesitou, então deu um passo à frente. "Eu quero ver você brilhar." Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela havia passado tanto tempo sendo invisível, tanto tempo se provando silenciosamente, sem ninguém notar, sem ninguém se importar. E agora, aqui estava um homem que a via completamente. Mais tarde naquela noite, Lily voltou para casa e encontrou uma pequena caixa esperando na sua mesa. Dentro, havia um laptop elegante e novo. Elegante, leve, de última geração. No teclado, havia um bilhete dobrado, escrito à mão, em uma caligrafia elegante. "Este é o primeiro teclado a salvar 200 milhões de dólares, 0 centavos. Pensei que fosse seu." Ela sorriu, lágrimas escorrendo silenciosamente por seus bochechas. Não apenas por causa do presente, mas por causa do que significava. Ela finalmente estava livre para escolher seu futuro. E, pela primeira vez, ela realmente acreditava que tinha um. Lily caminhou pelos corredores brilhantes do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento como uma sombra na luz do sol, quieta, focada e profundamente presente. Ela nunca usava saltos caros, nunca levantava a voz, nunca buscava crédito. No entanto, cada sala em que ela entrava parecia notar agora, mesmo que o reconhecimento viesse na forma de acenos respeitosos, ou cadeiras se afastando silenciosamente para dar lugar a ela à mesa. Ela havia entrado oficialmente na empresa como consultora técnica, mas nenhuma placa ou título poderia descrever completamente sua presença. Ela carregava algo mais poderoso do que credenciais: confiança. Conquistada, não reivindicada. Ethan a observava com um canto do olho enquanto ela se inclinava sobre o monitor de um desenvolvedor júnior, apontando gentilmente uma falha de lógica. Sem constrangimento ou superioridade, a jovem sorriu em gratidão, assentindo ansiosamente. Ela pertencia àquele lugar, pensou ele, e o mundo estava finalmente começando a perceber isso. Uma manhã, Ethan se aproximou da sua mesa com uma agenda impressa na mão. "Você vai se apresentar comigo na semana que vem no West Coast Tech Innovation Summit", disse ele. Lily olhou alto, assustada. "Espera, o quê? Você me ouviu?", disse ele com um sorriso sutil nos lábios. Seus olhos se arregalaram. "Eu nunca falei em nada parecido." "Você nunca precisou", respondeu ele. "Mas agora precisa. Você falará ao meu lado, não atrás de mim." Seu nome estava listado logo abaixo do dele. Ela hesitou. "E se eu disser algo errado?" Ethan inclinou a cabeça. "Então consertaremos juntos." Os dias que antecederam o evento passaram em um borrão de sessões de preparação, revisões de slides e nervosismo de última hora. Lily ensaiou cada fala, mas Ethan a encorajou a falar por instinto, não pelo roteiro. "Eles precisam ouvir a sua voz, não a minha", disse ele. "Eles já me ouviram falar centenas de vezes." No dia da cúpula, Lily estava nos bastidores com o vestido azul marinho simples e sapatos pretos sem salto. Seu cabelo estava preso para trás com cuidado, suas mãos tremendo levemente ao redor do pendrive em seu bolso. Ao seu redor, zumbia o mar de ternos elegantes, vestidos de coquetel, equipes de filmagem e crachás brilhantes. Mas ela não estava ali para impressionar. Ela estava ali para ser ouvida. Ethan subiu ao palco primeiro, recebido por aplausos de uma tela brilhante atrás dele. Ele fez um discurso poderoso sobre inovação oculta, o tipo que não vem de salas barulhentas e pessoas barulhentas, mas de uma resiliência silenciosa e de um brilhantismo silencioso. Então, ele se virou, sorriu e estendeu a mão. "E agora", disse ele, "gostaria de apresentar alguém cujo impacto vocês já sentem, mas cuja história vocês ainda não ouviram." Lily entrou na luz. A princípio, a sala ficou silenciosa. Ela não parecia uma palestrante típica. Nada de terno formal, nada de slides chamativos, apenas clareza. Ela ficou em frente ao microfone, respirou fundo e começou.
Sua voz era suave, mas segura, enquanto conduzia a plateia pela arquitetura do sistema que ajudou a consertar. Ela não se deteve apenas no código. Ela falou sobre padrões humanos, sobre como os sistemas quebrados frequentemente espelhavam uma comunicação quebrada. Ela explicou como abordava os problemas não apenas como quebra-cabeças, mas como histórias. Acredito que um bom software não deve fazer as pessoas se sentirem pequenas, disse ela. Deve parecer que alguém está ouvindo. Os aplausos foram lentos no início, depois estrondosos. Nos bastidores, enquanto as luzes se apagavam e as pessoas começavam a se mover em direção à próxima sessão, Ethan a encontrou nos bastidores. Ela parecia atordoada, sem saber se ria ou chorava. Você conseguiu, disse ele simplesmente. Pensei que fosse desmaiar, respondeu ela. Mas não desmaiou, sorriu ele, pegando a mão dela. Olhou para ela, os dedos entrelaçados nos dela. Ninguém sabe, disse ele baixinho, que a mulher de vestido simples hoje limpou o chão desta mesma sala. Ela o encarou. E, entretanto, continuou ele, aqui está você, reescrevendo o que significa pertencer. A garganta de Lily se apertou. Obrigada por não me deixar ficar invisível. Ethan se inclinou, a voz baixa. Eu não consegui. Você foi a única que vê. Num prédio cheio de visionários, com luzes, som e aplausos estrondosos, para Ethan Cross havia apenas ela. O auditório brilhava sob um dossel de luzes douradas e prateadas, lançando um brilho acolhedor sobre o mar de convidados elegantemente vestidos, reunidos para o prestigiado Galá dos Inovadores do Futuro. Era o tipo de noite em que a história parecia próxima, gravada no ar, esperando o momento certo para descer. O palco brilhava com um mármore polido, e as telas atrás dele exibiam os nomes dos indicados, cada um mais brilhante, mais chamativo, mais decorado que o anterior. Mas, discretamente escondida na última fileira, quase invisível em meio à grandiosidade, estava Lily Brooks. Ela usava um vestido azul meia-noite, simples, atemporal. Seu cabelo loiro estava preso para trás num coque suave, revelando um rosto nervoso e luminoso ao mesmo tempo. Ela parecia menos um ícone da indústria e mais alguém que havia entrado na sala errada. Mas Ethan, sentado ao lado dela, sabia que não. Ele nunca tivera tanta certeza de que ela pertencia a qualquer lugar que escolhesse estar. Ela não preparou um discurso. Ela nem esperava que seu nome fosse mencionado. Para ela, a indicação por si só parecia um milagre. Ela a acalentaria e a deixaria passar sem expectativas. E então, a apresentadora abriu o último envelope da noite. O prêmio de jovem inovadora mais influente do ano vai para... Uma pausa, sorriso. Lily Brooks. A sala ficou silenciosa, apenas por um momento, como se o próprio ar estivesse atordoado. Lily ficou sentada, paralisada, com a respiração presa. Ela não se moveu até que Ethan estendeu a mão e a apertou delicadamente. Vá, disse ele, sua voz baixa e firme. Este momento é seu. Ela se levantou lentamente, os joelhos tremendo sobre o tecido macio do vestido. Quando a plateia explodiu em aplausos, ela percorreu o longo corredor acarpetado, cada passo ecoando com memórias de pisos outrora esfregados e códigos outrora escritos em segredo. Quando chegou ao palco, o apresentador recuou respeitosamente e ela ficou no pudinho com um olhar que oscilava entre assombro e descrença. As luzes atingiram seu rosto, mas ela não se emerciou. Ela se firmou. E então falou. Nunca pensei que estaria aqui. Lily começou, sua voz frágil, mas inabalável. Por anos eu me escondi atrás de cabos de esfregão, atrás de desculpas, atrás de medo. Eu costumava acreditar que o brilhantismo precisava de um título ou diploma para ser visto. Ela pausou, escaneando a sala, como se estivesse falando com a versão de si mesma que antes trabalhava silenciosamente nas sombras. Mas às vezes, continuou, o brilhantismo parece ficar acordado até tarde para resolver algo que ninguém pediu. Às vezes é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Às vezes é só ter a coragem de tentar mais uma vez. Um silêncio se instalou na sala. Então veio uma onda de aplausos suaves e sinceros. Ela engoliu as lágrimas. Mas eu não fiz isso sozinha, adicionou ela. Alguém me viu antes que eu me visse. Alguém acreditou que eu pertencia à luz, mesmo quando eu não estava pronta para entrar nela. Ela olhou para Ethan na audiência e, por um segundo, seu coração parou.
porque ele não estava mais na audiência. Ele estava entrando no palco. Vestido em um smoking preto clássico, Ethan Kross movia-se com uma confiança silenciosa, uma mão atrás das costas, a outra deslizando casualmente para o pulso. Lily brincou, confusa. "Ethan", disse ela suavemente. Ele estava ao lado dela, sorrindo. "Você salvou nossos sistemas", disse ele. "Você salvou esta empresa. Você salvou empregos, futuros e toda uma legácia." Então, suavemente, sua voz mudou. "Mas mais do que isso, você me salvou." Ele tirou a mão de trás das costas, revelando uma pequena caixa de veludo. "Você não consertou apenas um código quebrado", disse ele, abrindo-a lentamente, o brilho suave de um diamante refletindo a luz do palco. "Você consertou algo em mim que eu não sabia que estava quebrado." Um silêncio caiu sobre toda a sala. "Lily", disse Ethan, sua voz firme e cheia de emoção, silenciosa. "Você quer se casar comigo?" Lily obefou. Suas mãos voaram para a boca, lágrimas brotando em seus olhos enquanto o mundo desaparecia ao seu redor. Ela só pôde assentir, repetidamente, antes de finalmente sussurrar a palavra sim. A plateia se levantou em aplausos estrondosos quando Ethan colocou o anel em seu dedo tremendo. Ela o abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Naquele momento, sob as luzes e as câmeras e o ego da celebração, não havia companhia, nem multidão, apenas a garota que um dia varreu o chão e o homem que sempre a viu brilhar. No dia seguinte, as manchetes brilharam. Do código ao comprometimento, a empregada que salvou uma empresa e conquistou o coração do seu CEO, onde o amor e a lógica se encontraram, a história de brilhantismo, humildade e um sim inesquecível. E pela primeira vez, o mundo viu Lily e Ethan não apenas como inovadores, mas como um lembrete, que a verdadeira genialidade começa com graça e que às vezes as histórias de amor mais poderosas começam não com poder, mas com serem vistas.